Aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, graça e paz. Shalom Adonai, a você, meu irmão, a você, minha irmã. E está começando mais um podcast Coisa de Crente aqui, direto dos estúdios para você, onde estiver na sua casa, no seu lar, no meio da sua família, viajando na praia, em casa. Ei, meu querido, é noite de você conhecer mais, aprender mais de Deus, amém? Aonde você estiver, você é o nosso convidado, Pastor Arne aqui, e você aí de casa, aleluia, e temos convidado, toda terça temos um homem de Deus, uma mulher de Deus com uma palavra de esperança para a tua vida, em nome de Jesus. Antes de nós começarmos, meu querido, compartilha, divulga, manda para a família, manda para o teu marido, para os teus filhos, para o grupo da igreja. Vamos divulgar o programa Coisa de Crente para os 4 cantos do planeta, com muito de Deus para você e para toda a sua casa, em nome de Jesus. E nesta noite nós estamos com um convidado especial, esse homem de Deus, aleluia. Agora é pastor, a unção de presbítero do lugar, a unção de pastor. Está conosco o nosso querido pastor Geilton. A paz do Senhor, meu querido. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Isso mesmo, pela misericórdia do nosso Deus, né? Nós fomos separados aí para o ministério pastoral. Claro, nós não merecemos, né? Somos falhos. É verdade. Mas se Deus assim confiou, basta nós buscar como se diz a história, a estudar mais, A capacitação. a capacitar Eita, mais, é forte. né? A capacitar mais e mais, porque Ele confia em nós. Glória a Deus, Né? creio. Se Ele separou, Ele confia que nós vamos chegar até o fim. Então, né, farei o máximo para agradar o meu Deus, que essa é uma, já aqui anunciando o tema, né? É uma das lutas do cristão, né? Eita, É agradar a Deus, né? Então a gente tem que lutar todos os dias. Isso mesmo, esse aí é o nosso querido pastor Geilton. Ele vai estar trazendo um tema maravilhoso, irmão, para você cristão, para você homem de Deus. É um tema fundamental, a luta do crente, né? A luta do cristão. Todo cristão passa por lutas, por dificuldades, e nós temos que aprender a como vencer e conquistar através dessas lutas, né? Seria muito fácil fugir da luta, mas tem lutas que você não pode fugir, tem que enfrentar. E há um porquê dessa luta, há um mistério através dessa luta, que é o que nós iremos falar nessa noite aí, juntamente com o pastor Geilton, homem de Deus. Só reforçando, meu querido, em nome de Jesus, compartilha essa live, compartilha o podcast, coloca lá no grupo da tua família, no grupo da igreja, no círculo de oração. Eita, chama toda terça-feira, às 7 horas da noite, toda terça-feira, às 7 horas da noite, estaremos aqui com um homem de Deus, uma mulher de Deus, com um tema abençoado para adicionar mais na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. E você que vai entrando na live agora, vai colocando o teu nome, vai colocando da onde você está nos assistindo, aonde você está assistindo o podcast Coisa de Crente, e nós estaremos aqui divulgando aos 4 cantos do mundo através da internet. Em nome de Jesus, eu quero primeiro exaltar ao Senhor, o pastor Geilton, pelo seu tempo, né? O senhor é cozinheiro, né? Ele tem restaurante, e é um tempo precioso, mas eu sei que Deus preparou esse encontro na terra. Demorou um pouquinho, estava se organizando, mas deu certo, né? Aleluia. Isso mesmo. Eu sempre começo, pastor Geilton, pedindo que a pessoa que está nos visitando fale um pouco sobre ele ou sobre ela. Pastor Geilton, como começou a sua caminhada? Aonde e quando você encontrou com Jesus Cristo, ou ele se encontrou com você? Glória a Deus, aleluia. Esse que vos fala, né? Na sua adolescência não buscava a Deus, né? Era de uma família pagã, uma família que cultuava a outros deuses, e andava muito, conhecido como aqueles rumeiros, né?
Eu ia muito para Juazeiro com a minha família. E não pensava em sequer em um dia ser cristão, né? Sim. Então eu morava em uma rua, todo mundo conhece, quando eu vim aqui visitar o nosso querido pastor evangelista Josué, né, que estava aqui Sim, também no programa passado, que a gente se encontrou ali na quadra 19. Eu morava na quadra 20, que é de frente para 19, e tinha a Assembleia de Deus lá, mas eu nunca fui visitar sequer, ao contrário, esse que vos fala hoje, pela misericórdia do Senhor, pastor, na adolescência, eu já contei esse testemunho, eu ficava do outro lado da rua, acendia bombinhas e jogava dentro da igreja. Misericórdia! Para você ver como era, né? Então, aí Deus olhou para ele e disse bem assim, é esse que eu vou transformar, né? E aí houve um processo, conheci uns amigos de São Paulo, que ele veio morar na rua onde eu morava, e eles eram cristãos, e sempre me convidava, e eu dizia não, não, não. Então, certo dia ele disse, olha, eu vou para um culto lá no Pontal. Eu disse, bora, eu vou conhecer lá. Só que esse culto era diferente, não era uma igreja qualquer, era numa balsa, dentro da lagoa. Eita, culto abençoado, então, Deus se fazia presente naquela balsa. E naquele momento, quando o pastor, no presente momento, fez o convite, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, é a sua vez. E eu aceitei Jesus Cristo numa balsa, no Pontal da Barra, um culto abençoado. E me diga para onde foi que ele me conduziu. Quando a gente fica na direção de Deus, ele leva onde a gente menos imagina. É verdade. Ele levou justamente para a quadra 19, aonde eu jogava bomba. Eita, olha, as irmãs devem ter dado uma pisa. Mas Deus faz assim mesmo, Deus faz isso. Deus faz assim mesmo. Então, naquele lugar, eu fui muito feliz. Passei um bom tempo na mocidade, não faltava uma escola dominical. Glória a Deus. Toda manhã estava lá. Como o pastor Josué também falou aqui, todo sábado nós estávamos no culto matutino, evangelização. Não perdia um culto. Infelizmente, passei um tempo afastado depois de muito tempo, por uma desobediência. Deus permitiu que eu me afastasse dele. Porque ele não se afasta da gente, é a gente que se afasta dele. Então ele permitiu que eu me afastasse dele e passei um bom tempo fora da presença do Senhor. Mas ele sempre me cobrando. E certa vez, por um convite da minha esposa, de nós sempre voltarmos para a igreja, fui fazer uma visita e decidi reatar, né, a comunhão com Deus. E de lá para cá, o Senhor tem me usado poderosamente aí no caminho. Esse é o pastor Jailton. Eita, muito bem. Altos e baixos, mas hoje está firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aí você viu, o pastor Jailton, irmãos, é a caminhada. Eu achei interessante a forma, né? Uma balsa, olha, Jesus. E não se vê mais isso, né? Praticamente você não vê, só nos lugares mais isolados, interior, mas assim, grandes cidades não tem mais isso, não, acabou. Era bom que ali você aceitou, ele mesmo foi batizado. Esse é o pastor Jailton. Meu querido, você que está em casa assistindo, vendo, que Deus te abençoe. Esse é o podcast Coisa de Crente, diretamente aqui dos estúdios, com o nosso querido pastor Jailton. E o tema de hoje é a luta do crente ou a luta do cristão. Por que é que cristão passa por tanta luta? Isso é um tema bom, irmão. Por que é que a gente que é povo de Deus passa por tantas lutas nessa terra? Você vai ter essa oportunidade hoje de tirar essa dúvida. Já parou para pensar assim, meu Deus, se eu pudesse perguntar ao Senhor, por que a gente passa por tanta luta? A maioria dos crentes já pensou nisso. Senhor, por que a gente passa por isso?
Por que é que o crente é tão perseguido nessa terra? Bora entender. Vamos entender hoje, em nome de Jesus. Pastor Geilton, eu peço que o senhor traga o texto base e assim continuamos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, meus queridos amados irmãos, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, busca a tua Bíblia na mão se puder. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24, texto base, Amém. nos diz bem assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, e outras Bíblias diz um homem, até que a alva subia. A alva é o dia nascendo. Isso. Então, veja que ele deixa bem claro aí no texto base, e lutou com ele um varão, um homem, né? Eu trouxe logo aqui o livro de Gênesis, que é o início da Bíblia, o início da história, o Antigo Testamento, e vamos para o Novo. Por quê? Porque nós vamos ver que do início ao fim, não somente da Bíblia, mas na vida do cristão, nós vamos passar por lutas. Então, vamos deixar aqui um pouco, daqui a pouco a gente volta para o texto base e vamos lá para Efésios. Sim. Efésios capítulo 6. Efésios 6, capítulo 6, versículo do 10 em diante nos diz, lá no subtópico diz, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Então, meus amados irmãos, no começo, ele diz que lutou com um varão, um homem. Já no final, em Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades, os principados, né? Então, vai para o espiritual. Aí você me pergunta nesta noite, ou eu pergunto a vocês, nós temos que lutar no físico ou no espiritual? Boa pergunta. Né? A palavra do Senhor nos diz, se a nossa luta é espiritual, então não temos para que estar arrumando luta para nós no físico, na carne. Então por que tanto crente está lutando hoje, não para buscar mais da palavra de Deus, mas para satisfazer as suas necessidades? Sim. Então, o cristão hoje em dia não está se preocupando mais em se fortalecer espiritualmente, não está se importando mais em buscar mais a presença de Deus, porque o mundo está sufocando o cristão. Então ele vai haver uma necessidade de lutar pelo físico, financeiramente, estruturalmente para a família, buscar mais recursos, então doenças, problemas para resolver. Então não se está vendo mais uma luta espiritual. E o inimigo não está fazendo tanto esforço hoje em dia para derrubar um crente. Porque o mundo está sufocando já o crente. Pastor Geilton, na Bíblia, no Novo Testamento,
Você vai ver casos de pessoas endemoniadas, pessoas atormentadas. Você vai ver Jesus ali e seus apóstolos combatendo forças espirituais, que é o que estamos falando aqui. Mas hoje você não estou dizendo que o mal não existe. Ele existe, sabemos disso. E a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, é dele, é dele. Agora, não vemos ele agindo hoje como ele agia no passado. Pegando como aquele jovem lunático que jogava no fogo, jogava... Não vemos. É como você está falando aí. O inimigo, ele é o mesmo, ele luta, mas ele mudou a estratégia. Ele mudou a estratégia. Por quê? Porque a visão do homem também mudou. Naquela época, a visão se concentrava nos atos milagrosos de Jesus. Sim. Hoje não está se havendo essa procura de milagres. Não, o que está havendo é um tampa-buraco. Ou seja, o que vai resolver o meu problema naquela hora. Sim, sim. E não confiar na fé em Cristo, que aquele problema vai se resolver no tempo de Deus. Estou entendendo. Eu vou fazer pelas minhas forças a resolver aquele problema, aquela dificuldade. Então, o que é que o inimigo está se usando hoje? Ele está botando mais problemas. Porque ele vai tirar o seu foco da palavra, da busca incessante do nosso Deus, para resolver aquelas dificuldades. Sim. Então, ele está conseguindo tirar muitos cristãos da presença de Deus com essas dificuldades, com essas lutas diárias que estão se colocando dia após dia. E o interessante é que muitas das vezes essas lutas não é minha, mas é de um parente, é de um vizinho, é de um filho na escola, no trabalho, na faculdade. Sim. E você vai pegando aqueles problemas para resolver e você não vai ter tempo nem de buscar a palavra de Deus. É atarefar a vida do homem, né? Atarefando a vida do homem. É colocar na nossa vida uma carga muito pesada e acabando não tendo mais tempo para Deus. Não é isso? Eu quero mandar um abraço aos irmãos que estão entrando agora na live, em nome de Jesus. A paz do Senhor, deve ser a sua esposa, né pastor? Deve Isso, diaconisa Marileide, que Deus abençoe. A paz do Senhor também, a missionária Libânia Santos. Essa mulher de Deus é uma bênção. Ela colocou aqui, ó, Deus abençoe, boa noite, guerreiros, a paz do Cristo vivo, amém. A paz do Senhor, missionária Libânia, que Deus abençoe, és mulher de Deus, amém? Em nome de Jesus. Também eu quero mandar a paz do Senhor, a nossa irmã Luciene Oliveira, a paz do Senhor, irmã Luciene Oliveira, ela acabou de entrar também na live. Irmão, você que está entrando agora na live, nós estamos aqui no podcast Coisa de Crente, aleluia, e o tema de hoje é a luta do cristão. Por que o crente passa por tanta luta? Por que a gente nessa terra tem que passar por tanta dificuldade? Não seria mais fácil não ter luta, né? Mas por que Deus permite? Por que essa luta? E quem está trazendo o tema é o nosso querido pastor Geilton, homem de Deus. Você que está em casa pode interagir também, viu? Em nome de Jesus. Pastor Geilton, nós lemos aqui sobre a questão de Jacó, lá em Gênesis, que o Senhor colocou. Isso. E a Bíblia fala que Jacó, ele estava só quando ele guerreou, quando ele lutou com um homem. Primeiro fala que era um varão. Depois é que nós entendemos que ali era um anjo que tipificava Deus. Agora, olha só que coisa interessante, né? Na vida nós temos que lutar momentos contra o mundo, momentos contra o inimigo e momentos contra o próprio Deus. Que é o exemplo de Jacó. Jacó ali tipificava a luta com... Tanto que o nome de Jacó foi mudado, de Jacó para Israel. Que quer dizer aquele que luta contra Deus, contra o homem e prevalece. Olha que coisa. Justamente. Voltando, né, ao texto base, nós lemos que Jacó lutou a noite inteira. Daí vem, né, Sim, que um choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Jacó, ele lutou. Então ele chorou? Não, mas ele lutou.
Lutou porque ele queria a vitória. Amém. Ele não desistiu em momento algum de conquistar, de almejar tudo que ele queria. E ele disse, ele foi bem claro, quando o anjo disse a ele, me solte. Aí o que é que Jacó fala? Não, eu só te solto quando me abençoares. O que está acontecendo hoje em dia? O cristão está desistindo antes de pegar a bênção. Eita, é forte, viu? A luta vem, a dificuldade vem, o cristão está ali orando, depois vai fraquejando, vai diminuindo a fé, Sim. de repente perdeu a bênção. Isso é verdade, é verdade. Aí o que é que Deus diz contra isso? Né? Tá faltando busca. Tá faltando busca. Aí sim é que entra a luta do crente. Uhum. Qual é a luta do crente hoje em dia? Não está buscando mais a palavra do Senhor, né? Se busca o mínimo, não está orando, se ora uma vez por dia e pronto, ou seja, quando acorda ou quando vai dormir. Sim. Não está jejuando mais contra o corpo, contra a carne, Certo. que é uma luta contra a carne, não está mais, aí vai fraquejar. Uhum. Aí vai perder a comunhão com Deus. É aonde Satanás está investindo. Isso. A luta do cristão, meu querido, é justamente não deixar que o inimigo entre no meio de você e Deus, tirando o ligamento, tirando essa união com Deus. E aonde ele está entrando e fazendo a bagunça no meio dos cristãos. E ninguém está percebendo isso. Esses que estão se afastando de Deus. Porque o Senhor, ele nunca muda. Tô entendendo. Ele é o mesmo. Ele vai estar ali lhe abençoando. Mas se ele estiver mudando o quadro da história para que você venha se fortalecer mais com algumas lutas, ele também vai estar lá, te olhando, te observando como é que você anda no meio da luta. Porque a palavra do Senhor diz que ele não chama covardes. Ele chama valentes. Os covardes, medrosos, ele diz na palavra dele que voltem. Isso, certo? Mas os valentes prossiga, vá em frente, porque vai obter vitória. Amém. Não se está vendo muita vitória dentro das igrejas. Não está havendo mais culto de ação de graças. É um perdido. Tá sumindo. Está sumindo. Tá sumindo, é verdade isso aí, Está viu? sumindo nas Tá igrejas. sumindo. É raramente alguém fazer um culto de ação de graça. Porque não está se obtendo mais vitória. Uma coisa é um paliativo, que o Senhor tem misericórdia, vai lá e abençoa. É aquela porta de escape. Uma porta de escape. Mas um milagre, verdadeiramente falando, não se está vendo mais na igreja. Será que Deus perdeu o poder? Não. Somos nós que estamos deixando de buscar o poder de Deus. É verdade isso aí. Então, lógico que ele não vai abençoar. Eu quero mandar um abraço rapidamente, me atrapalhando mais um pouquinho, aos nossos irmãos que estão em casa, nossa irmã Maria Jó, ou melhor, Maria Josineide, a irmã Jó, e o nosso irmão Jadson. Eles estão assistindo o podcast Coisa de Crente, e você também, meu querido. Você que está assistindo e que vai assistir, lembra, o podcast vai para o ar toda terça-feira, às 7 horas da noite. E depois nós colocamos a reprise, né, lá no YouTube e no Instagram. É só colocar Coisa de Crente AL, Coisa de Crente AL, e você vai assistir e acompanhar e curtir e seguir, porque tem muita bênção para tua vida. Eita, o tema de hoje é porque a luta do crente, né? Porque o crente passa por tantas lutas. Pastor Geilton, Deus não mudou. A igreja continua sendo perseguida como sempre foi perseguida. nunca vai mudar. Nós sabemos disso, né? Até aquele grande dia, a igreja será perseguida, porque esse mundo jaz do maligno, né? Ele está entregue nas mãos de Satanás. O povo de Deus está passando por lutas, passou no passado,
os pais da igreja, né? Os apóstolos também foram perseguidos, foram mortos. Hoje não é diferente. A igreja ainda assim ainda é perseguida e vai ser perseguida muito mais, porque a Bíblia fala em Apocalipse sobre isso, as lutas, né? A perseguição, principalmente com a manifestação do anticristo, do homem do pecado, não é isso? Falamos sobre a questão, o senhor falou sobre a questão da igreja. A geração de hoje, pastor Geilton, é uma geração que não está acostumada a passar pela luta. Não é. Não. É o crente todinho. Ele ouve falar de luta, ele ouve falar de dificuldade, mas não está pronto para passar pela dificuldade. Eu gosto muito de escutar as pregações do pastor Eliseu Rodrigues. É uma bênção. Quando ele fala a respeito dessa geração atual, que ele chama essa geração de crente Nutella. É o Nutella, né? Não é nem mais todinho, é Nutella. Crente Nutella. Por quê? Não tem fortalecimento. É aquele doce momentâneo, sim, mas depois se perde. Não tem substância. Não tem, se perde. Então, é os crentes de hoje. Por que Jacó? Olha só porque Jacó saiu vencedor. No versículo 25, o anjo diz, e vendo que que não prevalecia contra ele, Jacó, tocou-lhe a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Ou seja, mesmo depois que o anjo o feriu, sim, deslocando a junta, Jacó, mesmo assim, não desistiu de lutar. Mesmo ferido. Mesmo ferido, sem poder andar, porque ele rompeu, ele continuou lutando. E disse mais, e disse o anjo, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. É aonde está a geração passada para a geração de hoje. Verdade. Mas por que isso está acontecendo? Vamos lá. Lembra que eu falei aqui no início que eu não faltava uma escola dominical? E o que mais está se vendo hoje no meio das igrejas é a falta de escola bíblica. Morreu, está morrendo, né? É a base do cristão, é a escola bíblica. Que é onde você vai tirar dúvidas, aonde você vai saber onde estão os livros, onde estão os capítulos, que passagem é aquela. Então hoje não se vê mais essa procura. Hoje vai lá no celular, acha facilmente. Vai lá no celular, eita, capítulo tal, livro tal, tá aqui. Mas não sabe procurar mais na Bíblia, porque nem sequer mais Bíblia leva para a igreja. Que na verdade é uma geração de Bíblias online, né? Entendeu? É Bíblia de celular, é Bíblia no tablet, mas ninguém sabe. Não carregam a Bíblia facilmente no celular, mas não sabem onde é. Nunca ouvi falar do livro de Sanfonias, de Malaquias, Obadias, Ageu. Esse é o problema. Esse é o problema. É uma geração que não busca a intimidade com Deus. E quando vai abrir, não sabe onde está. E é aquela questão, né, pastor? A intimidade com Deus, ela anda também de lado a lado com a dor, com a luta. Com a luta. Todos os homens chamados por Deus, todas as mulheres chamadas por Deus para uma grande obra, passaram por lutas. Passaram por lutas. Aí você vai falar sobre Moisés, os egípcios, você vai falar sobre Sansão, você vai falar sobre Davi, os filisteus, Gideão. Então, todos os homens e mulheres que foram chamados para realizar uma grande obra tiveram que passar por grandes lutas também. E pegando esse exemplo deles, nós vemos que ele foi vitorioso, mas não impediu que ele passasse por as lutas e dificuldades. Verdade, isso. Mas só que eles passaram confiando em Deus. Aleluia. E hoje estão confiando em quem? É no vizinho, é no familiar,
é num parente distante, É no pastor. é no pastor. Pastor, sim, o pastor está lá para orientar, claro. Mas o primeiro lugar você tem que buscar é a Deus. Essa é a questão. Essa é a questão. O pastor, ele tá. Não tô falando de todos os pastores, eu não tô falando disso. Sim. Tô falando dos maus pastores. Eles estão tomando a função que pertence a Deus. O pastor, ele auxilia, ele ajuda a caminhar. Mas no final das contas, é o Senhor que dá o livramento, que abençoa, em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço rapidinho aos irmãos que estão entrando agora. A live tá bombando. Ei, o podcast tá uma bênção, viu? É, podcast Coisa de Crente AL, irmão. Toda terça, às 7 da noite, Coisa de Crente. Eu quero mandar um abraço aos irmãos que estão entrando agora. A nossa irmã Patrícia Laurindo. Essa é uma bênção, viu? É uma bênção. E a nossa irmã Fernanda Lira, que também está nos assistindo. Sejam bem-vindos ao podcast Coisa de Crente. E o tema de hoje é a luta do cristão, a luta do crente, né? Em nome de Jesus. Pode continuar, pastor. Aí o senhor falou aí o nome de Moisés, né? Moisés, ele foi estabelecido por Deus naquela época, porque os homens, o povo, não aceitou a Deus. Quando Deus bradou em voz, em trovões, o povo tremeu de medo. Sim. Aí ele, não, Moisés, não quero nós a presença de Deus, deixa que ele fale contigo. Por isso Deus foi e estabeleceu Moisés para ser o intermediador dos problemas do povo a Deus. Hoje não. Hoje nós temos livre acesso com Deus. De Amém. Contar a Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades e pedir a Deus soluções. E tem outra coisa. Deus fala, buscai primeiro o reino dos céus. Não é somente a riqueza dos céus. É buscar a Ele em primeiro lugar. Em problemas, em dificuldades, em lutas. Mas também a tua vitória. Isso. Está na mão de Deus. É sim. Tem que buscar nele. Agora, como é que eu busco? Oração. Aleluia, é verdade. Oração. É joelhos no chão, é quarto fechado e busca incessante ao nosso Deus para resolver nossas dificuldades. Ah, mas eu estou com problema de uma dívida. Deus resolve. Basta confiar nele. Mas eu estou com um problema com um familiar doente. Peça na oração que Deus cura. Não mudou, é o mesmo. Nós vimos que na passagem de Jesus, quantos milagres ele fez. Isso. Ah, mas ele está em forma de homem. Melhor ainda que ele agora está como um Deus. Porque agora é que ele faz mesmo. É verdade. Busque. Aí, continuando aqui, no versículo 28, ele nos diz, então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lustaste. Será que você e eu estamos sendo chamados de príncipe por Deus? Ou de covarde? Eita. Será? Hein? Será que Deus olhando para os crentes de hoje em dia, o que é que ele está pensando? Que geração é essa? Que geração? Não, eu digo mais. Estava conversando com, que Deus abençoe, abençoado o irmão Diácono Otônio. Estava a gente falando que Jesus estava, a palavra do Senhor disse que ele voltaria como no tempos de Sodoma e Gomorra. Aí eu disse a ele, nós estamos vivendo isso. E o pior, não é só no mundo, é dentro das igrejas. Sim, se fosse só no mundo era bom demais. Barbaridades estão fazendo Uhum. com a palavra de Deus dentro das igrejas. Isso. Será que não está sendo a volta de Cristo? Uhum. Não está próxima à volta de Cristo? Caminhamos para isso, né? Já estamos caminhando Aí para isso. certa vez, mas eu ouço isso do tempo da minha avó. Mas vê lá, o tempo para nós pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 1000 anos. Mas 1000 anos para Deus pode ser 1. É verdade. Então, é no tempo dele. Eu sou do tempo daquele, quando eu me converti, andava lá no muro lá pintado, Jesus vem. Jesus vem. Não mudou não. Ele vai vir. Eu creio. Ele vai vir. O nome pode ter sumido.
apagado, pintado outra pintura por cima dele. Mas a história nos revela que ele vai voltar. E quando ele voltar, ai daquele que não tiver apercebido, né? Isso. Porque se tiver desapercebido, esse vai ficar. Nossa esperança é a sua volta, né? É a sua volta, é a sua volta, né? Aí Eu falando creio. aqui, quando ele muda o nome, que dava a entender o nome de Jacó era defrutador, ou seja, uma pessoa que sabe iludir, mudar aquela história para se dar de bem, Uhum. denubriar. Era o significado do nome de Jacó. Mas depois ele muda. O anjo, depois que ele lutou, ele mudou o nome de Jacó para Israel, como o pastor bem disse aí, aquele que luta com Deus. Aí vem, nós temos, como o pastor falou, o pastor Arne, nós temos a luta contra o inimigo, a luta contra o mundo e temos uma luta pessoal com Deus. É verdade. Mas, pastor, eu vou lutar com Deus, meu amigo, todos os dias. Todos os dias. Sabe como? Quando você e eu acordamos de manhã, dá aquela preguiça de descer o joelho. Para agradecer, no mínimo, por permitir abrir os olhos e contemplar a sua beleza, que é o que ele faz na nossa vida. Quer ver outra luta? É parar de jejuar. Quer ver outra luta? É parar de ler a Bíblia. E é isso que o inimigo está colocando nas nossas vidas. Essas lutas para que nós venhamos deixar de ler a Bíblia para assim se afastar de Deus. Por que você acha que tem tanta gente tentando mudar as palavras que contém na Bíblia? Tantas e tanta gente que nem faz parte, e até mesmo quem faz parte do mundo cristão, que eu já ouvi falar, eu não me lembro quem foi, não sei se foi Kleber Lucas, não sei, foi um cantor aí famoso que queria mudar um trecho da Bíblia. Xuxa, não sei mais quem lá. Por quê? Porque a verdade é que vai levar à salvação. E o inimigo está querendo, não. Ele faz de tudo para que a gente esqueça isso aqui, ó. A palavra de Deus. Isso. Essa é a luta do crente. Eu quero mandar um abraço rapidinho. Eu fico assim, né? Que o povo tá entrando, tem que dar honra também. Ao nosso irmão Jadson Silva. Ele está nos assistindo também. Você está ouvindo, você está assistindo, meu irmão, o podcast Coisa de Crente. Amém? Aqui é toda terça, às 7 da noite, com uma palavra de Deus, um estudo, um debate, para falar sobre temas que infelizmente não falamos na igreja, mas deveria, né? Deveria. Então aqui nós temos um espaço para isso, para falarmos sobre esses temas e crescermos na fé. E o tema de hoje com o pastor Geilton é a luta do crente ou a luta do cristão. Pegando esse respaldo, o tema ele está baseado lá em Gênesis, né? A luta de Jacó com o anjo, né, para ser abençoado. O que eu acho interessante é algumas passagens dela, alguns versículos, é que ele vai falar primeiro que ele lutou só. Ele lutou só. Todos passaram e ele ficou sozinho. Então veja, há lutas que nós temos que passar sozinho. Não adianta você chamar ajuda, pedir a B, a C, não, não. Existem lutas que Deus quer que você lute só. Isso é fundamental para mostrar nossa fé, né? Para mostrar nossa capacidade, até onde estamos dispostos a ir. Porque tem assim, tem gente que diz, eu faria de tudo, lutaria até o fim para ser abençoado, mas na primeira luta vira as costas e vai embora. É isso? Diante da dificuldade vai embora. É isso mesmo. Quando o senhor fala aí de as lutas que a gente temos que enfrentar sozinho, nem sequer para ser contado para alguém. Tem lutas que a gente tem que lutar calados. Calados, somente orando a Deus. E, se possível, só em pensamentos, porque só o Senhor vai saber. Isso. Porque só o Senhor vai saber.
Aí nós temos que passar essa luta calados, sozinhos. Ah, mas será que eu suporto? A Bíblia não diz que é bom que ande sempre dois? Porque quando um cai, outro levanta. cai, o outro levanta. E agora? E Como você sair? tá com quem orando? É. Só tá sozinho? Tá não, sozinho não. Você tem um amigo fiel. É isso. Você tem um amigo fiel. O próprio Senhor Jesus, houve um momento que ele estava só. Na cruz, ele estava só. Ah, mas tinha um ladrão de um lado. Não, mas aí é outra coisa. Mas Jesus enfrentou a cruz só. Tanto que ele, eu digo só, completamente só. Porque até o Pai, porque ele mesmo falou, né? Por que me desamparaste? É isso Então, mesmo. naquele momento ali, Jesus estava só, sofrendo e enfrentando a cruz sozinho. Mas era necessário aquele sofrimento. Era necessário que ele enfrentasse aquela luta pelo bem maior da humanidade. E a palavra vai mais além, né? Porque assim, quando Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, Pedro olha para ele e diz: Senhor, eu nunca te negarei. Coitado do pecador, Se o miserável Senhor morrer, eu pecador. morro com o Senhor. Eu não sabia o que estava falando. Entendeu? Mas o que é isso? Hoje, trazendo para o tempo de hoje, você está com um sofrimento, ou o vizinho, ou a irmã, ou tanto faz, aí chega um para te dar ânimo e diz: olha, eu vou passar esse sofrimento contigo. Mas no primeiro momento dá as costas e vai embora. Mas é assim, sempre foi assim. No primeiro momento dá as costas e vai embora. Jesus é um fiel amigo. Ele vai até o fim. Ele não te deixa, ele não te abandona. Ao contrário, se você virar as costas, ele não vai correr atrás. Ele vai deixar você passar as consequências das suas escolhas. Sim, sim. Lembra que eu falei que eu me afastei do Senhor? Passei perrengue. Quando eu me afastei no início do Senhor, eu passei muito perrengue. Para poder voltar foi um processo muito grande. Muito árduo, Tá? né, Vasco? Porque depois que eu me afastei, ou seja, quando eu me afastei, foi que eu vim conhecer os prazeres do mundo. Antes eu não Não tinha tivesse experimentado. conhecido. Antes não tinha conhecido, nem tão pouco antes mesmo de ser cristão. Eu não tinha conhecido os prazeres do mundo. Depois que eu me afastei, eu conheci. Eu passei um processo muito grande. Muito grande. Depois que eu retomei, o Senhor fez uma promessa sobre mim. E disse que ia me honrar nesta terra. E nós estamos vendo, eu estou vendo as bênçãos e as vitórias que o Senhor está me depositando. Aleluia, eu creio. Então, se você está nesse processo, continua firme nesse processo. Mesmo só. Mesmo Quando só. eu falo só, não é sem Deus, não é Sim, isso? É sem amigos, sem... vizinho, Isso. parentes. Mesmo só, continua o processo. Sabe por quê? Porque ele é um simples processo. Porque todo processo ele vai ter um fim. Isso. Esse processo, essa luta, ela vai passar. Vai haverá momento de bonança, haverá momento de vitória, de bênção. Veja a luta de Jacó. E pegando esse gancho, pastor Jailton, que ousadia de Jacó. Ele sabia que aquilo ali era um anjo. Ele sabia que aquilo ali, aquele varão, não era um simples homem. Tanto que ele lutou e pediu a bênção, pediu para ser abençoado. Aí eu vejo, né? Até onde Jacó estava disposto a ir para ser abençoado. Até onde ele foi disposto a lutar, enfrentar sua luta para ser abençoado. Lutar contra um anjo. Onde a Bíblia fala, irmãos, que a teofania, quando os anjos aparecem na Bíblia, só um anjo matou 10.000. Então veja, o poder, o anjo tem um poder sobre-humano. Mas Davi não queria saber. Mesmo sendo ferido na coxa, ele continua agarrado ao anjo, como se agarrasse a oportunidade. Olha que coisa. Aí veja só o que a Bíblia nos compara, né? Ela nos compara, os seguidores de Cristo são chamados de Israel de Deus. Por que Israel de Deus? São aqueles que lutam com Deus todos os dias. Para quê? Para obter a sua vitória, meu querido. Para obter o seu valor. E o que Deus quer de nós? Deus não quer que seu povo seja inerte. O que é inerte? Inerte, sua tradução diz sem movimento
próprio, ou seja, sem a sua força, sem o seu querer, A força de vontade, a né? sua força de vontade. Você tem que estar na vontade de Deus. Isso. Então Deus quer que você chegue mais perto dele, busque, zele, a fim de quê? A fim de ser abençoado por ele em tudo, na sua vida conjugal, profissional, faculdade, tudo que você ter um objetivo, Deus vai estar lá para te abençoar. Eu creio. Porque quando você está na obediência, os seus pensamentos são voltados para tudo que o Senhor determina. Glória a Deus. Se você está na obediência, na presença, todos os seus pensamentos vão ser voltados para o bem da obra do Senhor. Eu creio. Não para a vida pessoal. Porque não dependemos mais de nós. Quando nós decidimos ser batizados lá nas águas, não morre o velho homem Sim. para nascer uma nova criatura, Eu creio. dependente de quê? De Cristo. Então você e eu somos nova criatura dependente de Cristo. Tudo que devemos fazer, primeiro passo, tem que ser dado depois que nós pedimos permissão a Deus. Se é do querer dele, se é da vontade dele, se é dos propósitos dele, não é do seu propósito, não é dos seus objetivos, não é dos seus sonhos. Seus sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Isso. Então, quando você sonha os sonhos de Deus, as lutas elas ficam menores. Aleluia. Não é que você vai se escapar das lutas. Jamais. Porque não tem vitória sem luta. Não tem como. Não tem. Você vai passar pela luta, mas ela vai ser o quê? Ela vai ser mais suave. Eita, Jesus. O fardo, o Senhor diz lá que o fardo dele é leve. Amém. O fardo dele não é um jugo pesado. Glória a Não. Deus. Eu É creio. um fardo leve. Você vai ter um fardo. Aí vem a questão da pergunta que o pastor fez, ou melhor, uma exclamação que ele fez. Por que o cristão passa por tanta luta? Você viu a história de Jesus? Ele teve algum sossego? Ele teve algum alívio? Ele teve alguma rede para deitar, reclinar a cabeça? Não. Nem no momento que ele estava dormindo lá no barco, no meio da tempestade, deixaram ele em paz. Os próprios discípulos, Jesus acorda, nos acuda, nos salva, nos tira-nos dessa tempestade. Nem naquele momento que ele estava dormindo, deixaram em paz. Então, se Jesus passou por tudo isso sem sossego, por que tu quer reclinar a cabeça, levantar os pés, tomar água de coco? Não tem descanso. Isso. A vida do cristão é batalha, é luta, é dificuldade. Mas Jesus já venceu por nós. Eu creio. O interessante dessa passagem, né, que nós falamos muito, nós ouvimos muito nas igrejas, né? Eita, acabou de falar. Do barco? Não. Que ele venceu o mundo. Sim. Né? Aí nós completamos e nós também venceremos. Mas esse complemento não está na Bíblia. Não está. Né? Ele venceu o mundo. Mas nós temos que entender que só o fato de Jesus ter vencido já é o suficiente para crermos que também venceremos. Porque com ele estamos, com ele caminhamos. Agora, pastor Geilton, o interessante sobre essa passagem de Jacó é que depois que ele enfrenta o anjo machuca a sua coxa. É como se tivesse deslocado. Uma pessoa que anda com a coxa deslocada, o músculo ferido, melhor colocando, ele manca, ele muda o seu andado. Aí eu entendo o seguinte: toda luta que nós passamos, que toda luta que o cristão passa, deixa marcas, cicatrizes ou dores. Isso mesmo. E outra, tem que haver uma marca na história. Né? Mas a gente está lendo aqui a marca da história, o contexto, o texto do livro de Jacó. Será que quando ele olhava para aquela coxa ferida, ele não lembrava do propósito que ele teve que passar?
para alcançar a bênção que Deus derramou sobre ele. É isso. Quando o Senhor diz que a gente receberá o nosso fruto pelo suor do nosso trabalho. Isso. Hoje em dia, vamos lá para essa geração que tem os pastores, eu, Rodrigues, essa geração Nutella, tem tudo nas mãos. É, tudo fácil. Hoje, tudo fácil. Na época, meu filho tá aqui do lado, aqui, o Arthur, ó. Hoje, ele com 8, acho que 8, 7 anos, ele já tinha o seu primeiro celular. O meu primeiro celular, eu vim ter quando tava casado. Quando eu comecei a trabalhar. O meu era aquele tijolão que tinha uma antena enorme. Entendeu? Hoje tem internet na mão, celular na mão, o que quer tá na mão. É verdade. Era só o jogo da cobrinha, lembra? Não tem mais essa preocupação. É verdade, de isso é verdade. conquistar. Tudo é pai dá isso, pai dá aquilo. Por isso está se tornando uma geração fraca. Isso é verdade, é fraca. Entendeu? A gente, quando pensava em comer algo diferente, recebia um não. É só isso e outra. Divida com seus irmãos. É isso para um, isso para outro, isso para outro. E assim não deve dizer. E coma satisfeito. Se eu virar a cara, apanhava. E ninguém morreu por causa disso. Morreu, tá aí tudo forte. Homens valentes. A maioria deles com suas famílias formadas. Isso. Eu nem me lembro mais do tempo que eu saí da casa da minha mãe. Hoje estou casado há 21 anos. Amém. Fora da casa da minha mãe. E aí eu não sou tão velho assim, né? Eu tenho 38. Isso. Vou para 39 mês que vem. Ou seja, há 21 anos que eu estou fora de casa da minha mãe já. Uhum. Então, é uma geração mais fortalecida daquela época para trás. Para essa outra época, aí tem uma geração fraca. Aí o interessante de Jacó, que ele foi buscando a sua bênção e conseguiu, tanto que no versículo 30 ele diz, e chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face. A face de Deus, né? Hoje está muito difícil, escasso. Eita, você ouvir um cristão dizer assim, eu vou buscar a face de Deus. É verdade, é verdade. Eu quero mandar a paz do Senhor rapidinho, meu querido, ao meu querido irmão, homem de Deus, né? Se eu esquecer, amado, por favor, me perdoe. Ao presbítero Paulo Rosendo, acho que é presbítero, é um homem de Deus, ele chaveiro, é uma benção do céu. Presbítero Paulo Rosendo, que Deus abençoe, meu querido. Esse é o nosso podcast Coisa de Crente. É toda terça-feira, a partir das 7 horas da noite, com um homem de Deus, uma mulher de Deus diferente, com temas diferentes, amém? E o tema de hoje que o pastor Geilton trouxe foi a luta do crente. Por que o crente passa por tantas lutas? O que a gente fez para sofrer tanto, Jesus? E nós estamos vendo, irmão, que na verdade a luta faz parte do nosso processo. A luta tem que ser vista, eu aprendi assim, pastor Geilton, e assim eu ensino, que a luta ela não pode ser a justificativa para nos afastar de Deus. A luta tem que ser a motivação para estarmos perto de Deus. É na luta que o crente, o cristão, se agarra ao Senhor. É na luta que nós nos jogamos aos pés do Senhor. Lembra da mulher dos fluxos de sangue? Ela mesmo na luta, ela se sacrificou para tocar a orla. Já não tinha mais força. Isso. O cego de Jericó, ele gritava, ele clamava. A mulher, a sulamita, que também gritava para que o Senhor curasse a sua filha, purificasse. Então veja, se não passarmos por estas lutas, não podemos contemplar as vitórias, os milagres. Faz parte. Não tem como. E a palavra do Senhor nos diz, né? A luta faz parte desde o início e até hoje. Tá? É verdade. Se você não quisesse passar por luta hoje, você não fazia parte dessa nação maravilhosa que vai morar no céu. Isso, muito bem. A nossa vitória
a nossa coroa da vida eterna de rei, porque quem recebe a coroa se torna rei, nós somos príncipe, nós somos chamados de príncipe. Eu creio. Né? Então, você não vai fazer parte dessa nação, porque você vai desistir no meio do processo, no meio do caminho. Não. Deus está contigo. Eu creio. Deus está contigo. A palavra do Senhor diz: digo fraco que eu sou forte. Isso. Por que fraco? Porque pode desistir, pode fraquejar, pode esfriar na fé. Então diga essa carne que está te dizendo que você é fraco, que você é forte. É bênção. Diga, eu sou forte. Forte em quem? Naquele que me salvou. Naquele que deu a vida por mim, Jesus Cristo. Aleluia, eu creio. Então, todas as lutas que venha, porque todas essas lutas vai vir todas as vitórias. Aleluia. Passe por ela uma por uma. Como diz, né? Não sei se está na Bíblia, não me lembro. Mas tá, eu acho que eu já vi essa passagem, não me lembro aonde, que as lutas, as dificuldades, ela vai servir de degrau. E você vai passando uma por uma e vai subindo mais, ficando mais perto dos céus, mais perto de Deus. Então, vá fazendo dessas lutas o degrau de uma escada que te leva para o céu. Aleluia. A Bíblia fala em 2 Coríntios, né? As nossas leves e momentâneas tribulações resultam para nós em um peso excelente, de glória em glória. Olha, a Bíblia, a nossa leve, leve. Você acha que é pesada a sua luta? Jesus está dizendo que ela é leve. Ela é leve. Acha que está demorando muito? Ele diz, leve e momentânea. Vai passar. Como o pastor disse, essa luta vai passar. Ela tem que passar. Ela é obrigada a passar. Porque o Senhor tem feito coisas grandes e maravilhosas em nossas vidas. O nosso querido presbítero Paulo Rosendo mandou para a gente aqui um versículo. Abra aí, meu querido. Romanos 5, 1 a 3. Enquanto o pastor Geilton está ali procurando. Irmãos, tá gostando? Foi bênção. Estamos caminhando para os últimos minutos desse podcast, viu? Lembrando, é de 7 da noite até as 8 da noite, irmão. Toda terça-feira, aqui direto dos estúdios, aleluia, podcast Coisa de Crente. Quer seguir a gente, irmão? Segue a gente. Segue no Instagram, segue no Facebook, segue no YouTube. É só colocar lá bem assim, ó. Coisa de Crente AL. Vou repetir. Coisa de Crente AL. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Logo, logo, irmão, nós estaremos com os sorteios aqui para os irmãos que seguem a gente. Ó, você vai estar concorrendo a uma linda canequinha aqui, ó, do programa. Olha que coisa linda de Jesus, irmão. Que bênção. Só não vai com café. Só né? não vai com café. Café é nosso aqui, né? Então, logo, logo nós estaremos fazendo o sorteio da canequinha do programa Coisa de Crente. Você vai assistir em casa tomando um cafezinho junto com o pastor. Eita, que bênção. Glória a Deus. Amém. Lê pra gente aí, meu querido. Antes de eu ler, o senhor me fez lembrar, no podcast passado, quem estava aqui, o pastor Marcelo Costa. Bênção do céu. Se eu não me falho a memória, ele está fazendo aniversário hoje. Aproveitando, né, a paz do Senhor ao pastor Marcelo Costa, e feliz aniversário esse homem de Deus. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, toda a sua família, em nome de Jesus, né? Romanos 5, 1 a 3. Isso. Diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, né? Que versículo maravilhoso, meu irmão Paulo Rosendo. Fechou com chave de ouro. É verdade. A tribulação produz a paciência. É necessário passarmos pela tribulação para alcançarmos a paciência.
É fundamental. É fundamental. Cristão que não sabe esperar, não sabe ser abençoado. Também tem o pastor frisou aqui no início que eu tive que arrumar tempo, né, para estar aqui, porque eu sou cozinheiro de comida chinesa, tailandesa, japonesa, tradicional. Eita. Mas também eu sou instrutor de trânsito. E eu certo dia desse, dando aula a um aluno, e ligado aqui no podcast, no carro, escutando, certa vez ele disse, agora o senhor me lembrou, o aluno, né? E disse-me assim, certa vez eu estava reclamando no trabalho e pedindo a Deus paciência. Certo homem, colega de trabalho cristão, disse, rapaz, nunca peça isso a Deus. Aí, oxe, por que eu estou pedindo paciência? Porque quanto mais você pede paciência, mais problema ele vai te dar para você ter paciência. Mais tribulação ele vai te dar para você. A tribulação produz a paciência. Mude essa frase. Aí ele, qual frase eu tenho que falar para Deus? Deus, me dá paz. Isso. Suporte. Me dá suporte. Me dá condições. Porque aí sim o Senhor vai agir por ti. Aleluia. Não peça a Deus paciência, porque Ele vai te mandar mais dificuldades, mais atribulações para gerar gerar sua paciência. Não, peça a Deus paz, paz, paz. E quem tem paz para te dar? Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu creio. Jesus Cristo tem paz para te dar. Amém. Então peça paz ao Senhor, né? Tá com grande problema, tá com grande dificuldade, não se importe com isso, porque maior que esse teu problema é o nosso Deus. Aleluia, é verdade. E ele não mudou, ele nunca vai mudar. Nem vai mudar. Quem muda são as estações e o homem. Então, se aquiete, né? Continue nessa perseverança de oração, de jejum, de palavra. Não se afaste desta palavra da lei, a verdadeira, tá? Porque quando a gente deixa de ler, nos afastamos de Deus. Verdade. Porque se aqui, a palavra de Deus revela que aqui é a boca de Deus falando. Se você começa a ler a Bíblia, você está conversando com Deus. Isso. Então você está como se fosse face a face, como Jacó falou aqui. Quando ele mudou o nome para Peniel, daquele lugar. Porque tenho visto Deus face a face. E a minha alma foi salva. Aleluia. Então, se ele está com Deus face a face, ele foi salvo. Se você quer ser salvo, você tem que estar com Deus todos os dias, face a face. Muito então, busque. É uma busca incessante. A Bíblia frisa muito bem a passagem de Daniel, né? Que ele orava 3 vezes ao dia. A palavra do Senhor ainda vai mais além. Ele diz que a nossa oração tem que ser contínua. Isso. Mas como assim, pastor? Eu vou ter que estar o tempo todo orando? Sim. Ah, mas como é que eu vou fechar o olho? Não é necessário. Se a nossa luta, como a gente viu lá em Efésios, é como principados e potestades, ore em espírito. Amém, aonde você estiver, ore em espírito. Porque orando, Deus vai repreendendo as ações do maligno. Aleluia, esse aí foi o nosso querido pastor Geilton, né? Já estamos nos minutos finais. Vamos exaltar ao Senhor e agradecer por tudo que Deus fez, irmãos. Lembrando, toda terça, 7 da noite, foi bênção, está sendo bênção. Todo o programa, Deus tem feito coisas grandes no nosso meio, com temas um melhor do que o outro, irmão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Outra coisa, irmão, logo, logo estaremos com novidade, amém? Vá orando, logo, logo nós estaremos com o estúdio novo. Tá ficando apertadinho aqui, irmão. Deus proveu e nós estamos agora vamos fazer, né? Vamos preparar a reforma e vamos para um estúdio novo, maior, com ar-condicionado. Eita, Jesus! Irmão, porque quando a gente faz por amor, Deus retribui, eu creio. Então, logo, logo estaremos com estúdio novo, roupagem nova, vai ser tudo novo. Em nome de Jesus, eu creio nisso, porque Ele é fiel, amém? Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que estão nos assistindo, que vão assistir, porque vai ficar gravado aqui no Facebook, e depois no YouTube, e depois no Instagram, amém? Lembra de curtir, lembra de seguir no nosso Instagram, no nosso YouTube,
Coisa de Crente AL, irmão. Logo, logo vai ter sorteio, ó. Quem sabe você não ganha uma canequinha dessa, irmão. Que bênção, olha. Que bênção. Em nome de Jesus, Coisa de Crente, podcast Coisa de Crente, em nome de Jesus. É isso. Pastor Geilton, muito obrigado. Muito obrigado porque o senhor esteve conosco. Foi um tema maravilhoso. Vai voltar, né? É claro que vai voltar. O pastor Geilton é o nosso pastor auxiliar na Igreja Evangélica União em Cristo. Tem nem como correr. Amém? Vou dar alguns minutinhos para o senhor dar suas considerações finais. Glória a Deus. Mais uma vez quero agradecer ao meu Deus essa rica oportunidade, né? Que Ele nos permitiu estar aqui. Foram mudadas algumas coisas para a gente poder estar aqui, mas estamos pela misericórdia do Senhor, né? Agradecer por esse tema maravilhoso que Ele colocou em meu coração para nós discutirmos aqui sobre a luta diária do crente, né? E que não finda, né? Só quando Jesus voltar. Né? E fomos levados aí para os céus, a Nova Jerusalém, na glória de Deus, né? Então a luta vai ser sempre essa, é buscar mais a presença de Deus. Tudo vai atrapalhar. Até quem for mais próximo de você, esposa, filhos, até isso o inimigo usa para poder lhe atrapalhar. Mas só confia no Senhor. Peça sabedoria para lidar com as situações, porque Deus tem um plano perfeito para cada um daquele que Ele escolheu e chamou. Então, não se preocupe, Deus é contigo. Eu quero agradecer. E vou deixar aqui o Instagram, que quiser seguir lá, né? Pastor Geilton Júnior. É só entrar lá que a gente bate papo. Isso, olha aí. Quer conhecer, quer convidar o pastor Geilton lá no Instagram, @pastor. É PR ou é pastor? PR. @pr.geilton Júnior, em nome de Jesus. Fala um pouquinho, olha, antes de nós finalizarmos, irmãos, você que é de Maceió, escuta isso. O pastor Geilton, ele é cozinheiro e ele tem um restaurante de culinária chinesa. É bênção. É o chamado Bendito Yakisoba. Bendito Yakisoba. Tem no Instagram, né? Tem o Instagram, Bendito Yakisoba. Faz a propaganda aí, benção. E uma novidade, estamos chegando já aí no iFood, em nome de Jesus. Falta só alguns detalhezinhos para reativar a loja. E estaremos no iFood, Bendito Yakisoba também lá. Pode ter a certeza que você vai experimentar uma culinária autêntica da China aqui no Brasil. Aqui em Maceió, em toda Maceió. Pediu, chegou. Bendito Yakisoba. Vou deixar aqui o Instagram, o que é Bendito _ Yakisoba, e também tem o Zap, que pedindo a gente chega até onde você estiver. Número do telefone 829 8877 3354. 829 na frente 8877 3354. Pediu, chegou uma comida autêntica da China aqui na sua casa, né? Isso, muito bem. Aí, nosso querido amigo pastor Geilton, e lembrando que o Bendito Yakisoba é patrocinador, viu, aqui do programa podcast Coisa de Crente, né, em nome de Jesus. Então, você, meu querido, lá na Praça Santa Teresa, aqui no Vergés, é Vergel ali ou Ponta Grossa? Na Ponta Grossa, quer fugir do arroz com feijão, irmão? Pelo menos uma vez na semana. Vai lá, pede e você vai receber em casa uma culinária maravilhosa, Bendito Yakisoba. Eita, é isso, meus queridos, vamos finalizar por hoje. Terça-feira que vem estamos de volta. Vamos orar agradecendo. Pastor Geilton, como convidado, eu peço que ore agradecendo a Deus em nome de Jesus. Você que está aí, meu querido e amado irmão, nessa live, feche teus olhos, se conecta agora com os céus, se desprende de tudo que tiver ao seu lado e se conecta nos céus, né? Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Queremos te engrandecer, Pai querido e amado, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelas lutas e as dificuldades, mas
principalmente pelas vitórias que são maiores que os nossos problemas. Te agradecer por cada um, Senhor, que interagiu, por cada um que participou nessa live, nesse podcast, que o Senhor continue abençoando a vida deles, dos seus familiares, que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor presidente, sua esposa, missionária Liliane, que o Senhor continue abençoando a minha esposa, Diaconisa Marileide, que se encontra, creio eu, que está na escola no momento, mas está ligadinha, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando ela, toda a minha família, a família de todos que estão aqui participando dessa live, e que o Senhor, Pai, continue abençoando o ministério de cada um deles, para que a gente continue firme na caminhada. Nos despede em paz, em segurança, e que o próximo programa, que venha um homem de Deus também pregar a palavra do Senhor, né? Que te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Geilton. Até a próxima, eu creio. E você, meu amado, até terça-feira que vem, às 7 horas da noite, Coisa de Crente AL, toda terça, pelo Facebook, YouTube e Instagram. Fica na paz e lembre-se, viva o hoje como se Cristo fosse voltar já já, porque Ele está voltando. A paz do Senhor, povo de Deus!